gente vai conversar agora com o presidente do Conselho Municipal do Idoso, o doutor Antônio Caldeira. O doutor está aqui no WhatsApp comigo. Doutor, me ouve bem? Sim. Legal, doutor Antônio Caldeira, presidente do Conselho Municipal do Idoso. Doutor, eu estava conversando aí com a psicóloga Tina Zampieri, a gente estava falando de depressão e tal, e que os idosos estão nesse grupo de risco não só do vírus, mas também da depressão. O senhor que está diariamente aí lida com a defesa, os direitos do idoso em Rio Preto, como é que está a situação dos nossos idosos? Lembrando que Rio Preto é uma das cidades com o maior número de idosos aí do estado de São Paulo, tanto que é a cidade com o maior nível de longevidade e qualidade de vida na terceira idade. Obrigado, viu, doutor? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Então, você citou uma conquista, né, do município de Rio Preto e da nossa região, que é esse nível de longevidade. Uma pessoa que nasce em Rio Preto hoje tem uma expectativa de vida de 78, 80 anos. E isso é uma grande conquista. Até alguns meses atrás, nós estávamos falando dos desafios, então, a partir dessa conquista, a proporção de idosos que nós temos hoje, que gira em torno de 18% da população, e o percentual de idosos que a gente está projetando aí para os próximos anos. Sendo que em 2030 a gente espera que Rio Preto tenha quase 30% da população com mais de 60 anos. E até então a gente estava conversando e discutindo como reinventar, como reconstruir a cidade, pensando nessa conquista e pensando nessa realidade do envelhecimento. Nesse início de ano, né, o mundo inteiro e nós estamos vivendo uma realidade sem precedentes, que traz, né, uma certa visibilidade à questão do idoso. Muitas vezes ela tem uns aspectos positivos, né, que é, então, olhar essa dimensão do envelhecimento, mas a convivência com essa pandemia também traz alguns aspectos que nos implicam, nos forjam, nos colocam diante da necessidade de refletir um pouco sobre essa realidade, né? Porque muito se fala dessa população como um fator de risco, mas também a gente tem que pensar que essa expectativa de vida que hoje nós estamos vivenciando é uma conquista, inclusive, dessa geração, né? E essa geração é uma geração que conquistou o direito de estar chegando aos 80, aos 70, né? E que nós temos que rejeitar essa visão, às vezes, já viveu bastante, né? Então, diante da pandemia, se tiver alguém que morrer, que seja o idoso, né? Então, a gente também tem que trabalhar e refletir sobre essa ideia. E você estava falando, então, né, se a gente trabalhava na expectativa de envolver os 50 mil idosos que ainda não tinham uma vida mais ativa, né, que é o que nós estamos trabalhando na Cidade Amiga do Idoso, a gente também estava falando das 50 mil que a gente desejava que elas tivessem uma vida mais ativa, que fosse mais participante, né? E o que nós estamos, nesse momento, vivenciando é justamente o oposto, né? É uma realidade que obriga não só os idosos, mas a população como um todo a entender que o isolamento social é o único recurso que nós dispomos no sentido de enfrentar essa realidade e essa pandemia do coronavírus. E, com certeza, né, essa realidade trouxe, né, vários fatores importantes e que nós temos que considerar. Quer dizer, os idosos que já tinham uma atitude ativa, que já eram participantes do município, que aproveitavam as oportunidades, não estão fazendo isso nesse momento, né? E isso trouxe, né, como você disse, né, o isolamento, uma dificuldade em relações de afeto, um não contato com os familiares, com os amigos, e isso traz sim, né, angústia, traz ansiedade, e em muitos casos, né, os idosos já começam a falar que estão no momento de sentir muita tristeza, muitas vezes
depressivos, muitas vezes saudosos de todas as atividades que eles tinham, né? E essa tem sido um grande desafio para nós que estamos repensando o que fazer nesse momento. Ô, doutor, No deixa eu conselho, perguntar para o senhor, o Conselho tem algum estudo, algum levantamento de quantos idosos moram e vivem em estado de solidão em Rio Preto? Existe esse levantamento? não, nós temos uma pesquisa que faz parte do projeto da Cidade Amiga do Idoso, onde foram entrevistados nas 10 regiões em torno de 700 idosos como amostragem dessa região, né? Isso leva, né, um percentual, pelo menos dessa pesquisa, que em torno de 30% desses idosos ou moram com idosos ou moram sozinhos, né? Esse levantamento também, a assistência social, né, a Secretaria da Assistência Social e a Secretaria Municipal de Saúde também tem outros levantamentos que vão colocando essa realidade, né, principalmente em algumas regiões, a região do centro, a região do Estoril, a região do Anchieta, né, que é uma região que concentra a população idosa e muitas dessas famílias é um idoso que vive com um idoso, é um idoso que cuida do idoso, né? É um idoso que os seus familiares, os seus filhos, ou moram em outros bairros, né? Ou moram em outros municípios. Então, nós não temos um percentual exato do número, né, de idosos em solidão, mas nós temos sim essa convivência e esse retrato, não só da pesquisa, mas das secretarias que mais abordam idoso nesse momento, pessoas idosas, e que vão apontando o quanto essa realidade que a gente imaginava só em São Paulo, né, do idoso vivendo sozinho, como Rio Preto, né, com essa conquista da longevidade, também está vivenciando essa realidade. Ô, doutor, e o Conselho ou a própria assistência social faz algum trabalho de monitoramento desses idosos que vivem sozinhos, de, sei lá, ligar de vez em quando, perguntar se está tudo bem? Existe esse trabalho ou não? Na verdade, nós tínhamos a realidade anterior da pandemia, né, onde tanto a Secretaria de Saúde, que através dos seus agentes comunitários acompanhavam e acompanham os idosos nas suas residências, identificando situações de vulnerabilidade, e morar sozinho, né, para alguns idosos é uma situação de vulnerabilidade, quanto a Secretaria da assistência nos seus CRAS, né, também faziam e continuam fazendo, dentro do possível, esse trabalho. O que aconteceu? Nessa realidade da pandemia, várias atividades foram sendo desenvolvidas, e uma delas, tanto o Centro de Convivência do Idoso, quanto os CRAS, quanto os grupos, as coordenações dos grupos de idosos que já existiam nos territórios. Então, estão desenvolvendo esse trabalho de um contato telefônico para saber como estão os idosos, né, e para manter esse vínculo. Além disso, né, todos esses idosos que eram vinculados a esses programas sociais e de saúde do município, nós estamos discutindo outros formatos de, nesse momento em que não é possível o encontro, não é possível a aglomeração de pessoas, né, de como transformar, né, essas atividades, essas oficinas, esses encontros que aconteciam com relação aos idosos, né, e isso a Secretaria da Assistência está transformando algumas oficinas com outras ferramentas, utilizando o WhatsApp, utilizando o telefone. O Conselho do Idoso, que tinha um programa, né, que tem um programa em parceria com a Secretaria da Assistência, com o apoio da UNEP, também está transformando a oficina da memória, a oficina de arte, a oficina de teatro, a oficina de artes de práticas, de exercícios para a saúde. Então, todas, nesse momento e nesses 3 meses de inverno, todas essas atividades, elas estão sendo transformadas, né, num outro formato para tentar manter esse vínculo com esses idosos, né? De qualquer maneira,
Porque a gente, além de todas essas possibilidades desse momento, o que nós estamos começando a discutir e o levantamento da Cidade Amiga do Idoso aponta é que nós temos que pensar urgentemente como é que vai ser essa realidade, né? Esse percentual importante de idosos que nós temos no município, hoje são mais de 60, mas nos próximos anos vão ser mais de 150 mil idosos. Como é que vai se dar a comunicação? Como é que nós vamos desenvolver as atividades? Como é que nós vamos desenvolver isso? Nós estamos olhando para as experiências de outros países que já passaram por pandemia, mas em Rio Preto nós vamos ter que construir juntos, né? Nós vamos ter que sentar, refletir, ver quanto nós temos. Doutor, Comunicação nós podemos utilizando, porque o desafio vai ser esse. Tá certo. Doutor, deu uma falhada no som aí, não deu para a gente compreender o que o senhor disse aí no final. Acho que o senhor se aproximou demais do microfone. De toda a fala? Não, o finalzinho Não, que o senhor falou aí dos desafios pós essa pandemia aí, né? O que eu disse é que nós estamos tentando agrupar pessoas que trabalham nas áreas sociais, na área de saúde, pessoas que já trabalham com os idosos, pessoas que trabalham com comunicação, com cultura, com atividade física. Então, nós estamos tentando juntos refletir que possibilidades a gente tem e o que é possível reinventar e construir para manter esses idosos ativos nesse pós-pandemia, nos próximos meses, o que é que a gente pode construir de forma conjunta. Aí estamos buscando todas as parcerias nesse sentido, conversando com o SESC, pretendemos conversar mais com a Secretaria de Cultura, com os órgãos de comunicação e tentar construir esse plano, né, que vai ser um grande desafio. Como é que nós vamos manter, né, esses idosos ativos no pós-pandemia, a partir de agosto, setembro, nessa nova realidade que nós estamos chamando de desafiante, né, e nova, né, no pós-pandemia. Tá certo, gente. Estou conversando com o doutor Antônio Caldeira, ele é médico e presidente do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso. Doutor, para a gente finalizar, a gente tem um outro problema envolvendo os idosos, que é a violência, né? Aqueles que não moram, aqueles que não estão sozinhos, às vezes moram com alguém ali e estão sujeitos à violência, principalmente os mais velhinhos, né? Negligência, violência moral, física, psicológica, patrimonial, financeira e, incrivelmente, até sexual. Aqui em Rio Preto a gente teve até o começo de junho agora quase 100 boletins de ocorrência e 29 termos circunstanciados relacionados a casos de violência contra idosos. A maioria ameaça e apropriação de bens dos idosos, além dos maus tratos. O que fazer nesses casos? Como que o Conselho tem agido? Quem quiser denunciar, a gente acho que até tem os canais aí para as pessoas que podem denunciar. Queria que o senhor falasse sobre a violência contra o idoso e o que pode ser feito, doutor. Como você disse, né, os dados, tanto ao nível nacional, dados coletados através do Disque 100, estão apontando para essa realidade de que a pandemia trouxe e o isolamento social estão trazendo, né, esse aumento da violência contra o idoso, contra a criança, né? E esses meses nós tivemos um aumento desse número de casos, mas essa é uma realidade que o município de Rio Preto, através das suas secretarias, já vem acompanhando há um tempo importante, né? Há mais de 10 anos, o município de Rio Preto vem acompanhando, né? E esse diagnóstico nos traz um grande desafio, né? Que é um desafio para o poder público, mas é um desafio para a sociedade, né? Como é que nós, sociedade de Rio Preto, durante a pandemia, né? E aí o Conselho, junto com as secretarias, tem feito um trabalho, junto às instituições que cuidam de idosos, tem divulgado aí os canais, aí o Disque 100, no sentido de acolher essas denúncias, mas como é que nós vamos poder construir uma sociedade que trabalhe
questão da violência, né? E o que a gente enxerga de caminho é que o município, né, assim como outras cidades, assim como o país, vão ter que pensar políticas. E aí, quando eu falo políticas, não é só para o setor público, é políticas no sentido de para mais oportunidades, oportunidade de emprego, oportunidade de oportunidade de novos espaços, no sentido de apostar bastante em ações internacionais, que a gente acredita que é conseguir pelos familiares. Esses familiares, Doutor, se o senhor puder afastar um pouquinho, eu acho que quando o senhor se aproxima é que o som dá uma falhada. Se o senhor puder afastar um. então, eu estava apontando que o grande desafio para a sociedade, sabendo que esse tipo de violência contra o idoso tem aumentado e sabendo que essa violência acontece nas residências e o grande provocador, né, o grande suspeito, né, nessas situações são familiares e principalmente filhos, né. Então, como é que nós vamos construir ações focadas, né, envolvendo várias gerações, no sentido de ampliar o respeito, de valorizar o envelhecimento, de valorizar a sabedoria do idoso, né? Então, isso vai ter que ser construído várias ações na escola, nas instituições, nas associações, no sentido de buscar uma cidade mais amigável, uma cidade que discuta a questão do envelhecimento desde aí da criança e o adolescente, que desenvolva ações intergeracionais e que trabalhe essa questão, né? Não existem formas, né, de como enfrentar, a não ser a sociedade como um todo entender que essa realidade existe, ela está escancarada, né, nessas informações e que nós vamos ter que buscar caminhos. E um deles, o que a gente mais tem visto, é buscar ações intergeracionais que compreendam e valorizem o idoso, o processo do envelhecimento, o respeito ao idoso. Sem dúvida nenhuma, eu agradeço ao doutor Antônio Caldeira, presidente do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, médico. Doutora, a TV Câmara está à disposição para o que for necessário aí nesse trabalho de, enfim, de multiplicar esse conhecimento, essas atividades aos idosos. E certamente isso vai passar e vamos voltar a dar atenção aos idosos, não podemos virar as costas aos idosos. Doutor, obrigado. Se quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. Agradecendo mais uma vez a oportunidade de dizer que nós contamos muito com a TV Câmara nos próximos meses, no sentido de discutir todos esses desafios para que a cidade de Rio Preto, a região de Rio Preto, sejam mais amigáveis à pessoa idosa e que a gente consiga enfrentar esses desafios. Muito obrigado, doutor Antônio Caldeira. Eu vou pedir para o Renato colocar aí. Nós temos, quem tiver denúncia envolvendo idoso, maus tratos a idoso, enfim. Até às vezes perceber que um idoso está muito sozinho, em depressão, liga aí, ó, tem o Disque 100 e também a delegacia especializada aí do idoso, é o 3233-2910. Não feche os olhos para os idosos.